Shalom Ubrachá. Nessa nossa sessão de perguntas ao Rabino, a pergunta de hoje é sobre livros judaicos. Dizem que a pessoa tem que estudar 40 anos de Gemara antes de estudar Kabbalah. Tem quem diz que a intenção não é essa, a intenção é que a pessoa tem que ter 40 anos antes de estudar Kabbalah. O Rabbi Nachman de Breslev, ele diz para não ler o livro que escreveu o Rambam, Moreh Nevuchim. E assim a gente encontra várias referências aqui e lá sobre o que os próprios rabinos dizem para tomar cuidado com certos livros judaicos. E qual é o motivo para isso? Vamos começar pelos livros de Kabbalah. O problema com os livros de Kabbalah é que eles usam uma linguagem muito materializada, vamos dizer assim. Materialização de conceitos espirituais. Então, várias vezes o livro de Kabbalah ele cita o assunto do Tzimtzum como um espaço onde não tem Deus. Quer dizer, então Deus me livre, a pessoa imagina que Deus não está em todo lugar. Tem Deus e tem aquele espaço. Ou muitas vezes eles chamam o Tzimtzum de contração da revelação divina. Então a pessoa imagina, tudo que você imagina é uma idolatria. Quando a gente imagina um conceito espiritual, isso é idolatria. Imaginar um conceito espiritual. Imagina uma menina cega, que nasceu cega. Você conta para ela sobre uma viagem que você fez para um lugar maravilhoso, e você começa a descrever para ela a viagem, e você conta para ela que você estava numa ilha paradisíaca, com coqueiros maravilhosos, com um mar transparente e os peixes exóticos. E na cabeça dela está preto mais preto igual preto, já estou imaginando os coqueiros. Preto mais preto igual preto, já estou imaginando o mar transparente. Preto mais preto igual preto, já estou imaginando os peixes exóticos. Aí você pergunta para ela, você conseguiu mesmo imaginar tudo? Ah, claro que consegui. E na cabeça dela é tudo preto, que ela não tem um sentido, ela nunca viu, nunca enxergou na vida. Então você diz para ela, você conseguiu imaginar tudo, então uma coisa só está certo. Que tudo que você imaginou está errado. Então, o que acontece com a gente em relação ao mundo espiritual é a mesma coisa que acontece com uma criança que nasceu cego em relação ao mundo material. Ela não tem um sentido para ver isso. Então, ela não tem como imaginar uma coisa que ela nunca viu. Então, o espiritual é tão melhor do que o material que na hora que a gente materializa o conceito espiritual, a gente está rebaixando ele ao nível que essa menina cega, ela imaginou um coqueiro, ela imaginou uma coisa preta. Ela imaginou água transparente, uma coisa preta. Ela imaginou, quer dizer, tudo que ela imaginou é preto, e ela foi capaz de dizer que ela já imaginou um coqueiro, já imaginou a água, já imaginou os peixes. Então, o que você vai falar? Coitada, ela acha que ela imaginou. Ela acha que ela imaginou, mas no dia que ela abriu os olhos, no dia que Deus fizer um milagre, ela começar a enxergar, ela vai falar, uau, que coisa, como pode ser que eu imaginei tudo preto e eu achava que eu estava imaginando a coisa certa. Então, no nosso caso, é igual. Qualquer coisa espiritual que a gente imagina, a gente está materializando um conceito que é proibido de materializar ele. Porque na hora que a gente materializa o conceito, é isso que a gente chama de idolatria. Materializar um conceito espiritual. Fazer um desenho de Deus, fazer um desenho de um anjo, fazer um desenho de uma coisa espiritual. Então a própria Torá pede para fazer certas representações de Kruvim, que são anjinhos sobre a arca no Beit HaMikdash. E aí você explica da seguinte forma:
O anjo, quando ele desce para esse mundo, diz o Zohar, na hora que o anjo entra no ar desse mundo, ele se materializa, ele pega uma forma material. Ele pega uma forma material, e a gente pode até descrever que no caso de Abraão Avinu, os 3 anjos, eles pegaram formas de 3 árabes. Os 3 anjos que vieram para a tenda de Abraão. Então, quando a gente conta a história de Abraão Avinu para as crianças pequenas, a gente, em vários livros, até tem lá 3 árabes desenhados. Por quê? Porque eles pegaram essa forma. Então, sendo que eles pegaram essa forma, aí já não entra no assunto de idolatria, porque eles já se tornaram uma coisa material. E você está dando para eles a representação daquilo que eles se tornaram. A mesma coisa em relação a esses Kruvim, que foi determinado que eles, como seres, como anjos, que eles desceram para esse mundo, e eles pegaram essa forma específica. Então Deus falou para Moshe, para falar para o Betzalel, para fazer essas 2 figuras de 2 anjinhos, porque aí no caso eles já tinham descido para o mundo, já tinham pego essa forma na época do paraíso terrestre, que Deus colocou esses Kruvim para guardar a porta do paraíso. Então, no caso de uma coisa que é espiritual, que ela não se materializou, como a gente fala sobre Deus, tudo que você imaginar, não só que vai estar errado, você vai estar fazendo uma idolatria. Você transformou Deus, você deu para Deus uma forma. Então, por causa disso, os rabinos foram contra o estudo da Kabbalah. Para a pessoa que não estudou 40 anos Gemara, ou para a pessoa que ainda não tem 40 anos, quer dizer, isso nunca chegou até nós ao certo. Mas uma história pessoal vou poder contar para vocês. Eu estava na Yeshiva em 1978, estava em Kfar Chabad, a melhor Yeshiva, na minha opinião, a melhor Yeshiva de Israel. E eles tinham lá uma biblioteca com livros empoeirados que eu imaginei que nunca ninguém abriu aqueles livros. Aí eu fui lá xeretar, eu encontrei o livro que era o mais empoeirado de todos, dei uma limpadinha nele e eu vi que era um livro de Kabbalah, daqueles barra pesada. Kabbalah, assim, Kabbalah mesmo. Aí eu fui lá com o maior jeitinho brasileiro, conversei com o Rosh Hashiva, perguntei para ele se ele me autoriza a ler aquele livro. O Rosh Hashiva me olhou, ele perguntou: você já leu um jornal alguma vez na sua vida? Aí eu falei: sim. Ele me perguntou: você viu que o avião caiu, o trem descarrilhou, o navio afundou, você viu quantas pessoas morreram? Você caiu em depressão depois disso? Você ficou deprimido? Aí eu falei: não. Aí ele falou: então isso quer dizer que você não tem um pingo de sensibilidade, então você pode ler o que você quiser, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Você não está nessa categoria de alguém que vai materializar algum conceito, porque nem conceito você tem. Quer dizer, se você não tem um pingo de sensibilidade, o navio afundou, as pessoas morreram, você não está deprimido, e você viu isso ainda várias vezes, e isso não te fez, não te quebrou, então você não está imaginando nada. Então você é um cara superficial, você pode ler qualquer coisa, vai entrar por aqui e sair por aqui. Aí a gente deu risada e ele me falou que o que ele falou para mim não é que eu sou diferente de alguém, é que a nossa geração é uma geração superficial. Ele me falou que ele fala isso para todo mundo. Quer dizer que a gente não está na mesma categoria do que aquelas pessoas antigas, que eles eram mais inteligentes, mais sérios, mais dedicados, mais empenhados. A gente não está naquela categoria. Nós somos pessoas mais superficiais. Qualquer coisa que a gente lê não vai mexer com o nosso sentimento, não vai mexer com a nossa com o nosso ser. O que acontece? Vamos para outra categoria. Então vamos dizer assim, uma pessoa hoje que ele lê um livro de Kabbalah,
ele não vai imaginar nada e é capaz ainda que ele durma no meio também. A gente se relaciona dessa maneira. Ele não vai ter nem a criatividade de imaginar uma coisa errada. E é claro que, sendo que não tem como imaginar uma coisa certa, e sendo que ele não vai ter criatividade nenhuma, não vai imaginar nada, então se ele lê hoje um livro de Kabbalah, é como se tivesse lido um jornal. Ele não imaginou lá as pessoas morrendo, não imaginou a tragédia que foi aquele navio ter afundado, não imaginou a tragédia que foi daquele avião ter caído, não imaginou a tragédia que foi do trem ter descarrilhado. Ele só leu aquilo e não pensou nada. Então por isso o Rosh Hashiva me disse: olha, hoje qualquer pessoa em qualquer lugar pode estudar Kabbalah, porque a gente não está nesse nível de sensibilidade que as pessoas mais antigas estavam. Então a gente não imagina nada. E o perigo com a Kabbalah é materializar os conceitos, e a pessoa hoje em dia não pensa. Então, sendo que a gente não pensa, a gente não tem como materializar um pensamento se a gente não pensa. Aí vamos para a segunda categoria, que é esse livro do Rambam, o Moreh Nevuchim. Moreh Nevuchim, o Rambam viveu numa época que os filósofos, que eles eram as pessoas mais respeitadas, mais importantes, mais veneradas, como se fala em português, da época. Então aqueles filósofos, quando o filósofo chegava no lugar, todo mundo levantava para ele. Eles eram a nata da sociedade, vamos dizer assim, no português bem antigo. O que aconteceu? Que os filósofos falaram que o mundo sempre existiu e que não tem Deus. Então o Rambam, uma vez eles vieram, uma comissão de filósofos vieram conversar com o Rambam para provar para ele que o mundo surgiu por si só e que não foi Deus que criou o mundo. Então eles chegaram no Rambam, o Rambam recebeu eles numa sala de espera, que nessa sala de espera só tinha um livro de poesias daqueles muito, muito bonitos, que também era a última moda na época dos filósofos, um tinteiro quebrado e uma pena, tinteiro caído no chão quebrado e uma pena, todo o chão espalhado com a tinta daquele tinteiro. Só tinha essas três coisas naquela sala. Os filósofos sentaram. Naquela época não tinha celular, não tinha como ficar mandando WhatsApp para ninguém, não tinha como entrar no internet para ficar verificando o que está acontecendo no mundo. Então eles estavam assim, extremamente sem ter o que fazer, e a única coisa que tinha lá era aquele livro e o tinteiro quebrado com a pena caído no chão. Aí eles abriram o livro. Na verdade, desculpa, o livro já estava aberto. Eles começaram a ler aquela página e que poemas, que rima, que coisa linda. Eles nunca tinham visto poesias tão bonitas. Cada palavra rimava com a outra, cada sinônimo rimava com outro sinônimo. Você vê que o escritor ele escolheu lá cada palavra, ele escolheu cada sinônimo. E na hora que o Rambam entrou, os filósofos perguntaram, já até esqueceram porque eles vieram para lá, eles perguntaram quem foi que escreveu esse livro, essas poesias tão lindas. Aí o Rambam falou: vocês não estão vendo? O tinteiro caiu em cima desse papel e surgiu esse livro. Vocês não estão vendo o tinteiro caído, quebrado, tudo? O tinteiro caiu em cima do papel, surgiu esse livro. Aí os filósofos falaram: você acha que nós somos as pessoas mais inteligentes do mundo? Você acha que você pode contar para nós uma história dessas? Você acha que você pode falar para a gente que um tinteiro cai em cima do papel e surge todos esses poemas incríveis, cada palavra que combina com a outra, cada letra adequada, letras maiúsculas, letras minúsculas? Aí o Rambam disse para eles: vocês vieram aqui para me dizer que esse mundo, que é muito mais perfeito do que esse livro, com todas as leis da natureza,
com todas as criaturas perfeitas que ele tem, vocês vieram me dizer que tudo isso aconteceu do nada? Então é muito mais fácil um livro desses aparecer da quebra de um tinteiro do que um mundo desses aparecer do nada. Aí eles entenderam. Sendo que aqueles filósofos, eles investiam muito no raciocínio. Eles traziam muitas provas lógicas, tipo de penso logo existo, assim. E o Rambam escreveu para o sobrinho dele um livro chamado Moreh Nevuchim, que é um livro que prova a existência de Deus, de acordo com a filosofia, tipo, que refuta tudo aquilo que eles falaram contra Deus, que eles falaram que o mundo surgiu por si só e que Deus não existe. O Moreh Nevuchim é um livro que te prova que Deus existe, te prova que Deus criou o mundo, tudo de acordo com o raciocínio filosófico. Então, é como os livros de hoje, que eu tive um caso assim, me aconteceu, graças a Deus, assim, eu tinha lido uma reportagem sobre Brit Milá, sobre circuncisão, e estava fazendo um curso de fonoaudiologia. Como vocês podem ver, eu sou um pouco fanho, tenho uma certa dificuldade em falar. Fora isso que eu dou aulas em hebraico, em aramaico, e então português também. Eu não uso português como primeira língua, assim, durante o dia, né? Então, de vez em quando me escapa alguma palavra em português. Mas eu fui para um curso de fonoaudiologia para resolver esse problema. Então eu estava no curso, tinha lá eu, rabino, tinha uma menina de alguma religião, que ela estava lá toda de saia, de camisa abotoada até o pulso, e a saia até o chão. Dava para perceber que é uma menina de alguma religião assim, que tem muito rigor em pudor. E o professor, ele falou, agora vamos chamar aqui para o palco. Ele pegou 2 microfones, ele falou, hoje é aula de desinibição. Vamos chamar aqui para o palco o rabino, está aqui o seu microfone. Aí todo mundo olhou para mim, aí eu subi e peguei o microfone. E a senhora, não me lembro o nome dela lá na hora, ela subiu toda cheia de vergonha assim, ele deu o microfone para ela. O professor falou, agora vai ser a primeira aula de desinibição. Você vai entrevistar, olhou para ela e falou, você vai entrevistar o rabino e o assunto é falou P-I-N-T-O, falou explicitamente a palavra. A mulher quase que teve um desmaio, ficou branca, e eu estava num beco sem saída, estava lá entre a cruz e a espada, né? Então, a beco sem saída, como eu falei, os bandeirantes antigos, eles estavam ou rezavam na igreja ou morriam entre a cruz e a espada. Então isso é um beco sem saída. Então aí ela não sabia o que fazer. Ela me perguntou, o que o senhor tem a dizer sobre esse assunto P-I-N-T-O? Aí eu me lembrei da pesquisa. Aí eu falei, fizeram uma pesquisa na África que muitos milhões de habitantes dos países africanos, eles não morreriam de HIV se tivesse feito circuncisão. E aí eu expliquei para ela que o judeu já nasce no 8º dia, já faz circuncisão, e que o índice de HIV no público judaico é quase 0. E é claro que todo povo tem a sua exceção, uma ou outra, mas o índice em todos os povos é muito maior, e a gente, graças a Deus. E em outras palavras, assim, falei sobre a pesquisa. Falei, olha, Deus deu o mandamento de fazer o Brit Milá, fazer a circuncisão no 8º dia, e essa pesquisa simplesmente vem comprovar que todos os mandamentos divinos foram dados para o nosso bem. E usei a pesquisa como uma arma contra eles próprios. Caso ela me falasse, vamos dizer assim, caso
a segunda pergunta fosse: como você pode pegar uma criança de 8 anos e fazer uma circuncisão nele, uma microcirurgia numa criança de 8 anos? Como você pode fazer uma coisa dessas? Eu já tinha a resposta pronta. E a resposta era que eu estou salvando a vida dessa criança. Olha a estatística do HIV, eu estou salvando uma criança de pegar o HIV. Então, aquela pesquisa, ela foi boa para mim. Usei ela a meu favor. Então, nesse caso, também, a mesma coisa. Quando você lê um livro, para usar ele a favor da Torá, é totalmente permitido. Quer dizer, o Rambam diz que, não só o Rambam, eu vi isso no Tânia, que o Rambam e aquelas pessoas da época dele, eles aprenderam aquelas culturas, tipo medicina, aquelas ciências, para usar elas como profissão. Não foi assim pelo prazer de ficar tipo assistindo uma novela. Então, o que seria proibido de ler aqueles livros superficiais? O primeiro motivo é que eles são uma perda de tempo. Você vai assistir uma novela, aí depois que você assistiu a novela o ano inteiro, o que você ganhou com isso? Tem uma pessoa que vai falar: olha, desculpa, eu tava surtando, eu cheguei em casa do trabalho, eu estava surtando, a próxima etapa eu ia para o psiquiatra, ele ia me dar um remédio para não surtar, e aí eu cheguei em casa, assisti o jogo de futebol, eu me acalmei. Aí tá bom, daria para justificar nesse caso, no lugar dele enlouquecer, no lugar dele precisar do psiquiatra para dar um anti não sei o que, aí ele foi assistir o jogo de futebol e não precisou mais do anti qualquer coisa. Então, o Rambam, ele, as pessoas da época dele, os judeus religiosos da época dele, eles estudaram aqueles livros para estudar a profissão. Não era por motivo de perda de tempo. Então, por causa disso, para eles era permitido. Por causa disso, muitas pessoas que estavam na universidade perguntaram para o Rebbe se eles devem sair na hora que eles se aproximaram do judaísmo. O Rebbe falou: não, você já começou, termina. Se a pessoa ainda não começou, é outra coisa, mas se já começou, termina. Então, o próprio livro do Rambam, o Moreh Nevuchim, ele é um livro escrito dessa maneira. Ele traz o argumento filosófico contra o argumento filosófico contrário. Ou seja, é usar o veneno da cobra, injetar ele numa égua, para fazer do soro da égua o remédio, o antídoto para o soro antiofídico, o remédio contra o veneno da cobra. Quer dizer, você está usando a própria cobra para fazer o remédio contra o veneno da cobra. Então, nesse caso, é permitido. O que acontece é que as pessoas há 200 anos atrás, eles não eram tão superficiais quanto a gente. Então, o que acontece é que eles liam um livro, eles levavam o negócio a sério. Então, a pessoa lia o livro, lia o Moreh Nevuchim. Aí o Rambam traz lá a pergunta que talvez Deus não exista por tal e tal motivo filosófico. E depois traz a resposta refutando o motivo e provando que aquele motivo não tem validade nenhuma. E é capaz que a pessoa entenda a pergunta e não entenda a resposta, e no fim ele vai ficar com uma pergunta que ele não tinha antes. Então, no lugar de melhorar a vida dele, vai piorar a vida dele. Então, por isso que o Rabbi Nachman de Breslev, ele falou para não ler o Moreh Nevuchim do Rambam, e alguns rabinos também dos Hasidim falaram para não ler certos livros que eles começavam dessa maneira: vamos provar que Deus existe, vamos partir de um ponto que a gente não sabe e depois chegar a uma conclusão que Deus sim existe. E eles falaram: você não pode partir de um ponto desse, você não pode partir de uma dúvida.
Só a própria pergunta já é uma coisa errada. Perguntar se Deus existe ou não e depois provar que sim, mas espera, quer dizer que 1 minuto antes de você provar ainda existia uma dúvida se tem Deus ou não tem Deus? Então, por causa disso, os rabinos daquela época, eles pediram para não estudar esses livros. Não quer dizer que o Rambam, Deus me livre, escreveu um livro que não pode ser estudado, ou escreveu um livro que é contra a Torá. Mas o livro que ele escreveu é para pessoas que precisam daquela matéria para usar aquilo para o trabalho divino deles. E ele até endereçou, Moreh Nevuchim, aquele livro, ele endereçou isso para um sobrinho dele. Então, na prática, funciona assim. Quando você vê que está escrito no livro judaico que ele recomenda de não ler outro livro judaico, a regra geral é essa, que antigamente realmente as pessoas eram mais sérias e aí os rabinos da época ficaram com medo. Olha, ele vai entender essa parte, não vai entender a outra, ele vai materializar o conceito nos livros de Kabbalah, ele vai entender as perguntas do Moreh Nevuchim e não vai entender as respostas. A nossa geração é uma geração superficial. Se eu der o Moreh Nevuchim para alguém, ele vai começar a ler, ele vai adormecer na hora. Depois eu vou perguntar para ele que ele se lembra do que ele leu no Moreh Nevuchim, ele não vai se lembrar de nada. Pergunta para a pessoa que dia é hoje, ele abre o celular para ver que dia é hoje. Pergunta que dia da semana é hoje, ele vai falar, eu pensei que era segunda-feira. Mas você fala, mas é segunda-feira? Ai, que bom! Então, sorte que eu... Então, nós somos uma geração superficial, sobre nós não recai esses conselhos. É permitido para a gente ler os livros e o resultado disso sempre vai ser despertar dentro de nós um desinteresse por esses livros, que são livros que a gente não vai entender. E, consequentemente, porque a vida é muito corrida, porque nós temos luz elétrica, a gente vai dormir muito tarde, e a gente dorme pouco, a gente come pouco, que não tem tempo para comer. Então, consequentemente, a pessoa, na hora que o livro não está explicitamente explicado, ele lê um pouquinho, já não está entendendo, ele já dorme em cima e acabou e já não abre mais esse livro. Então, sobre nós não recaem esses conselhos. A gente pode ter em casa livros de Kabbalah, pode ter em casa Moreh Nevuchim, você pode ler, e a consequência é essa, você vai adormecer depois que você começar a ler. E se alguém te fala hoje que ele é um cabalista, se alguém te fala hoje que ele é um filósofo, é porque ele está querendo um pouquinho de atenção. E para pintar o cabelo de azul ou de verde, a tinta custa muito cara. Então ele vai falar, eu sou cabalista, eu li o livro de Kabbalah. Então você pode ter a certeza 100%, não é 99%, 100% que tudo que ele leu ele não entendeu nada. Mas ele vai falar, não, eu sou um grande cabalista, eu li o livro todo. A gente que conhece a matéria, a gente sabe que hoje as traduções, elas são versões inadequadas do original. As traduções não tem nada a ver com o original. Ainda o próprio original, ele precisa de uma explicação. Então a gente sabe, esses que lêem as traduções, assim, está economizando a tinta verde para pintar o cabelo, quer dizer, só para receber um pouquinho de atenção, mas não que eles tenham entendido alguma coisa, não que isso... E na época antiga que se entendia o que se lia, e portanto eles seriam capazes de fazer erros de materialização de conceitos, ou erros de entender parcialmente o conceito, e isso despertar nele dúvidas que ele não tinha. Então os rabinos da época antiga não aconselharam a ler esses livros, e hoje em dia para nós não tem problema nenhum. E novamente a gente sabe a consequência disso, quer dizer, a pessoa vai ler, vai se desanimar, vai se desinteressar. Então é melhor já ler os livros de Hassidut, que eles são um nível bem explicadinho de conceitos espirituais, conceitos cabalísticos. Os livros de Hassidut, eles explicam os conceitos cabalísticos de uma forma bem mastigadinha. E os livros de filosofia, hoje em dia,
as pessoas não têm esse raciocínio filosófico. Nem adiantaria trazer um argumento do Moreno Nevuchim para alguém, porque a gente não está na mesma estrutura de pensamento que eles tinham naquela época. Então, sempre que tiverem uma pergunta, pode mandar para nós. Queria agradecer em primeiro lugar o Shlomo Zalman, que colocou a nossa aula em vários aplicativos de podcast. Queria agradecer o Rogério e a Tabata Roberta em Veneza, que eles estavam cuidando do nosso canal do YouTube até agora, e ontem eles não puderam mais continuar cuidando daquele canal, então o canal passou para a Bracha, para minha esposa, o nosso canal do YouTube. Queria agradecer a diretora do nosso site, a Bate Odessa, por toda a dedicação e empenho. Ela é a diretora do nosso site, rabinogloiber.com, diretora da nossa fanpage, ONG Torá, diretora do nosso Facebook. Queria agradecer a todos vocês que ouvem as nossas aulas, que Hashem dê a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Kol tov v'tzlacha rabah. Kol tov.